8, versículo 32. Os irmãos encontraram? Amém. Glória a Deus, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Glória a Deus, aleluia. Eu sei que os irmãos não jantaram antes de vir para a igreja, mas a gente pode fazer melhor, né? E conhecereis a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade vos libertará. Glória a Deus, aleluia. Agora sente glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Hoje é o dia que Deus marcou o encontro com você. Você não sabe para quê, mas Ele entende o propósito de você estar neste lugar. Quantas e quantas vezes nós estamos naquela preguiça de ir para a igreja e encontramos aquele restinho de força e aparecemos no culto. E só quando chegamos lá nós entendemos por que nós precisávamos ir naquele lugar. Glória a Deus, aleluia. Eu estava meditando, João capítulo 8, versículo 32, né? Culto de libertação. Mas não só porque é um culto de libertação, mas sim porque as pessoas elas pegam um texto esquecendo o seu contexto, né? Elas acham um versículo bonitinho, colocam na parede e acham que a casa dela vai estar protegida porque o versículo está lá na parede, quando na verdade o versículo tem que estar na parede do nosso coração. Não é na sua estante, não é lá na porta da sua casa, mas sim na tábua do teu coração. E antes de nos aprofundarmos nessa história, eu quero ler alguns versículos com os irmãos, para nós entendermos melhor o que Jesus quis dizer com essas palavras. Primeiro vamos lá em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Glória a Deus, aleluia. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, que diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando. Glória a Deus, aleluia. Aqui está dizendo, Deuteronômio capítulo 6: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Aqui está falando algo bem forte, que os irmãos talvez ainda não entenderam. Ela estará no teu coração. Só que ela não falou que ela tem que ficar parada no teu coração. Você tem que levar elas para os teus filhos. E não só simplesmente levar ela para os teus filhos, mas sim falar com ele durante o caminho. Porque muitas vezes nós olhamos e dizemos para fulano, vá por este caminho. Mas o exemplo e a educação vai muito além disso. Você não tem que mostrar o caminho, você tem que ir junto com ele pelo caminho. Porque o teu filho não vai seguir aquilo que você está falando, mas sim aquilo que você está fazendo. É verdade. Então Deus está dizendo aqui, para você guardar a palavra no teu coração. Fazendo isso, você vai passar esta mesma palavra que você aprendeu para os teus filhos. E fazendo isso, ainda você vai caminhar com ele até que ele aprenda a caminhar sozinho. E a segundo versículo que eu quero meditar com os irmãos também é Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, que já diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Glória a Deus. Às vezes nós queremos só essa segunda parte, né? Queremos ser exaltados sobre todas as nações. É igual você meditar lá em 2 Crônicas 7,14: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Essa parte nós nos esquecemos. Nós queremos apenas o final: eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua. Só que antes de Deus perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra, Ele fala que nós precisamos nos humilhar, precisamos nos converter, precisamos buscar a face de Deus.
Em Deuteronômio capítulo 28 não é muito diferente. Aqui diz, e será que, se, né, tem um porém, você não é obrigado a ouvir a voz do Senhor teu Deus. Assim como também você não é obrigado a ir à casa de Deus. Você não é obrigado a servir a Deus. Por isso aqui está dizendo, e se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado, não basta só ouvir, né? Tem pessoas que você fala que entra por ouvir e sai pelo outro, mas só que não basta só ouvir, tendo o cuidado de guardar. Sabe aquela joia preciosa, aquele colar que você não coloca em cima da mesa, aquele anel de brilhante que você não pode deixar em qualquer lugar? Você tem que deixar um guardado no lugar específico, porque é importante demais para você guardar, deixar jogado no meio da casa. É essa a importância que nós temos que dar para a palavra de Deus. E aqui está dizendo, tendo o cuidado de guardar um mandamento, 2 mandamentos, não, está dizendo todos os mandamentos. Porque o próprio Deus diz, aquele que cumprir toda a lei e tropeça em uma, ele já descumpriu toda a lei. Tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje. Ou seja, os mandamentos de Deus, eles são atemporais. Se ouve muito hoje em dia as pessoas querendo relativizar tudo, né? Hoje em dia as pessoas elas falam que tudo depende. Não existe mais uma verdade absoluta. Não existe mais algo certo e algo errado. Isso depende muito do ponto de vista. Mas a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente. Eita glória! Eu não preciso gostar, eu não preciso concordar para a palavra de Deus continuar existindo e continuar sendo verdade no dia de hoje. Aleluia! O que era pecado antes, na época da lei, não deixou de ser pecado na época da graça. Inclusive é sobre isso o terceiro versículo que eu quero mencionar com os irmãos. Romanos capítulo 6, versículo 15. Romanos capítulo 6, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: pois que pecaremos, pois não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Versículo 16: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, pois somos servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então aqui está sendo bem claro sobre isso. A gente acha que estar debaixo da graça é mais fácil do que estar debaixo da lei. Mas o próprio Paulo ele diz, pois que pecaremos, já que estamos debaixo da graça e não da lei, e ele mesmo responde, de maneira nenhuma. Estar debaixo da graça é mais difícil do que estar debaixo da lei. Na época da lei você precisava cair no adultério. Na época da graça basta você desejar no teu coração. Você está adulterando com a pessoa e ela nem sabe. Você já está pecando com ela. E então, no tema da mensagem, né, que é liberdade, vai além de conhecer. Liberdade é prática. Eu estava meditando sobre este versículo, João capítulo 8, versículo 32, e eu estava refletindo sobre o que é verdade e o que é conhecer a verdade. Agora nós vamos entrar na mensagem, porque nós lemos muito esse versículo, ele é um dos mais famosos da Bíblia. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, se for conhecer a verdade, for simplesmente conhecer a Bíblia, saber que ela existe, conhecer a Deus, saber que Ele existe, já nós todos conhecemos a verdade, o mundo já não vive mais em servidão. Então alguma coisa está errada. Por que que o mundo continua escravo do pecado, se todo mundo conhece e sabe da existência de Deus? E eu estava meditando sobre isso, porque muitas vezes, meus irmãos,
Nós achamos que conhecer basta você saber. Mas na verdade, quando Jesus ele diz conhecer, ele explica, antes mesmo do versículo 32, ele explica o que é esse conhecer. No versículo 31 ele diz: se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade nos libertará. Só que às vezes nós apegamos só nessa parte, esquecendo do que vem antes, esquecendo do que vem depois. Porque os próprios fariseus questionaram, dizendo, a partir do verso 33, mas nós somos descendência de Abraão, nós não servimos a ninguém. Como você fala que nós seremos livres? Mas livres de quê? E Jesus ele responde, claro e bom som, do pecado. E hoje em dia vivemos num relativismo tão grande que as pessoas realmente elas acham que o pecado não existe. O importante é ter Deus no coração. Mas será que Deus está mesmo no coração? Se a própria Bíblia fala que não pode jorrar duas águas de uma mesma fonte? Será que eu consigo estar na presença de Deus ao mesmo tempo praticando as coisas mundanas? Porque o diabo pode até aceitar te dividir, mas Deus ele não aceita. O diabo não se importa de você estar aqui hoje na igreja e amanhã estar lá fazendo coisa errada, mas Deus ele não aceita. O diabo ele não se importa de ver você em cima do muro, porque o muro já é dele, mas Deus ele não aceita. Ele quer exclusividade na minha vida e no meu coração. Ô glória! E algo que me fez refletir bastante sobre João 8:32 é exatamente a questão da verdade. Todos nós sabemos que não podemos matar, certo? Todos nós sabemos que não podemos roubar. Se alguém mata, vai preso. Se alguém rouba, vai preso. Todas essas pessoas que matam e roubam, elas não matam sem saber que aquilo é errado. Ah, eu matei porque eu não sabia que não podia, por isso que eu fui lá e matei. Eu roubei porque eu achei que não era errado, eu achei que podia pegar o que não era meu, por isso que eu fui lá e roubei. Ninguém mata e rouba inocente, todo mundo mata e rouba sabendo que é errado. E é aí que entra a palavra de Deus, e conhecereis a verdade. Eles sabem da verdade, eles sabem que é pecado, eles sabem que vai contra a lei não só de Deus, mas também contra a lei do homem. Matar não é certo. E tem gente que mata, mesmo sabendo. Eu e você conhecemos a verdade da palavra de Deus, e mesmo assim nós desobedecemos. Então não conhecer a verdade a qual Jesus está nos referindo, não é nós sabemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é só saber isso, mas é praticar segundo aquilo que nós estamos conhecendo. Eita, glória! Aleluia! Nós dizemos ser filhos de Deus, mas nos comportamos como filhos das trevas. Nós dizemos ser filho do Pai, mas nos comportando como bastardos, porque o Pai faz o quê? Corrige o filho. Tem filho que não aceita ser corrigido pelo Pai. E o filho faz o quê? Obedece o Pai. E tem filho que não obedece ao Pai. Quantas e quantas vezes eu já fui corrigido pelo meu pai, porque quebrei algo, porque fiz algo errado. Na hora da correção, na hora da surra, eu ficava com raiva do meu pai. E hoje eu agradeço, por quê? Porque fui corrigido lá atrás e me transformei em quem eu sou hoje. Quando nós estamos sendo corrigidos, passando pela correção, nós não gostamos dela porque ela dói. Mas Salomão diz que Deus açoita e corrige aquele que Ele quer como filho. Só que nós queremos ser filhos, mas não queremos ser corrigidos. Deus ele não aceita imposição. Quem impõe é Ele. É assim, assado. Se você quiser, bem. Se não quiser... A última vez que eu vim aqui, eu preguei sobre João, capítulo 6.
6, na qual Jesus se levantou para os próprios discípulos e disse: quereis vós também ir com eles? Porque Jesus estava pregando palavras duras e as pessoas estavam se afastando. E os discípulos começaram a questionar, porque o intuito das pessoas é achar que Deus está atrás de multidão, quando na verdade Deus está atrás de sinceridade. Não adianta ter 50 mil pessoas ali ouvindo a palavra, se a palavra que está sendo ministrada não está edificando, não está transformando, não está libertando. E então os discípulos questionaram Jesus sobre o porquê que ele continuava pregando palavras duras, se ele estava vendo que o povo estava abandonando ele. Então Jesus responde: quereis vós também ir com eles? E Pedro, tomando a palavra, lá no verso 68 de João capítulo 6, diz: mas para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E hoje em dia existem tantas denominações, tantas congregações, que as pessoas elas se sentem naquele direito de escolher até a palavra que querem ouvir. É verdade. Se eu estou naquela igreja e ela está pregando palavras duras demais, eu vou procurar uma igreja que prega uma palavra mais leve. Se eu estou numa igreja que prega sobre renúncia, eu vou procurar uma igreja que prega sobre prosperidade. Se eu estou numa igreja que prega arrependimento, eu vou sair dela, vou para uma igreja que prega coisas terrenas. E são exatamente estas coisas que nos escravizam. Nós vemos a nossa geração de hoje sendo uma geração sendo derrubada por qualquer vento de doutrina. Porque antigamente, não que eu seja velho, mas no começo da minha conversão, eu lembro que quando o pastor corrigia, quando vinha um pregador e exortava, o irmão podia até sair dali meio chateado, mas ele refletia, no outro dia se havia uma nova mentalidade. As pessoas não ficavam com raiva umas das outras, porque fulano pregou isso, porque ciclano pregou aquilo. Elas refletiam e no outro dia elas já estavam sorrindo de novo. Por quê? Porque a palavra edificou, porque a palavra transformou a vida dela. E a Bíblia nos fala que nós temos que analisar as profecias. E eu fico admirado, eu fico impressionado de ver pessoas no erro, pessoas vivendo no pecado. E de repente uma palavra dizendo que Deus está prosperando, Deus está abençoando, e aquela pessoa recebe aquela palavra sabendo que a vida dela não condiz com a palavra que ela está recebendo. Porque quando é bênção, ninguém questiona. Se for uma palavra de exortação, as pessoas logo repreendem, mas quando é palavra de bênção, a pessoa toma posse. Quando na verdade, muitas vezes, Deus está longe daquele negócio. E nós precisamos entender que conhecer a verdade é você viver essa verdade. Hoje eu escutei uma palavra que me fez refletir bastante. Uma pessoa diz que crente é muito chato. E a vontade que eu tive de perguntar era: mas você já foi crente? Porque às vezes quem está lá fora, quem está no mundo, sabe muito mais do que quem está aqui dentro, do que o próprio povo que está aqui dentro. Quem é que nunca ouviu aquela frase dizendo que o pastor só sabe roubar a igreja? Pastor só quer explorar a igreja para andar de carro novo. Como é que eles sabem disso? Eles não estão aqui dentro. Não dizima, não dá um centavo para a igreja e acha que tem mais, sabe mais do que quem está vivendo aqui dentro. É verdade. Se as pessoas conhecessem o quão gratificante é servir a Deus, o mundo estava vazio, a igreja estava cheia. Eita Deus, é verdade. Porque na época da pandemia as igrejas lotavam, quando passavam aqueles 15 dias que tinha que ficar fechado, quando a igreja abria, a igreja lotava, porque estava todo mundo com medo de morrer. As pessoas estavam buscando a Deus pelos motivos errados, porque Paulo caminhou para a morte, ele não fugiu da morte. Pedro negou Jesus, mas depois da primeira atitude dele foi: eu quero morrer por Cristo, mas me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como ele. Todos esses homens enfrentaram a morte por amor ao Evangelho. Eu acho muito interessante
Pedro, porque lá no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, nós vemos ali Pedro havia curado, né, na Porta Formosa, ele havia pregado, né, primeiro quase 3 mil almas se converteram, logo depois vieram quase 5 mil almas e os fariseus ficaram incomodados. E chamaram a Pedro e a João ali, em particular, mandaram eles pararem, né, de pregar o Evangelho, senão eles iam prender Pedro, senão eles iam matar João, senão eles iam acabar com a vida deles. E a resposta de Pedro foi impressionante. Então nos mantenha presos, porque se nos soltarem, eu vou continuar pregando o Evangelho. Se vocês querem nos parar, nos mantenha aqui na prisão, porque quando nós sairmos daquelas portas para fora, nós vamos anunciar o Evangelho. Aleluia! Leia essa história, Atos capítulo 4. Coragem essa que talvez nos dias de hoje nós não teríamos. Se a polícia baixasse aqui hoje, mandando fechar essa igreja, muitos irmãos nem apareceriam aqui no culto de domingo. Porque nós só queremos pregar, nós só queremos viver o Evangelho quando há facilidade, mas o Evangelho nunca foi fácil. É verdade. E no capítulo 8 do Evangelho de João, fala sobre uma verdade. Mas não é qualquer verdade, é a verdade absoluta. Deus sem mim, Ele é e sempre continuará sendo Deus. Mas eu sem Deus emocionado, porque eu precisei de Deus para existir. Você precisou de Deus para existir. Eu fico meditando lá em Gênesis capítulo 11. E às vezes nós achamos que a Bíblia é um livro muito chato, muitas pessoas não têm paciência para ler a Bíblia, mas se você for meditar nas histórias da Bíblia, tem hora que você dá até risada. Eu fico meditando no capítulo 11 de Gênesis, vendo aquele povo audacioso, olhando para a sua capacidade, para a sua força, tendo na sua mente, vamos construir uma torre para chegar no céu. Como que as pessoas conseguem achar isso plausível? Uma pessoa querendo bater de frente com Deus. E Deus, olhando lá do céu, admirou-se da ousadia daquele povo. E muitas vezes o ser humano ele está trabalhando para isso. A ciência está aí trabalhando para isso. O ateu estuda muito mais a Bíblia do que qualquer um de nós, mas não porque ele quer conhecer a Deus, mas porque ele quer encontrar inconsistência na palavra de Deus. Olha a vergonha que é para nós cristãos. Uma pessoa que está lá fora que não crê em Deus está lendo muito mais a palavra de Deus do que qualquer um de nós aqui. Porque quer encontrar erros na palavra de Deus. Mas se a palavra de Deus houvesse erro, ela não teria se sustentado há mais de 2000 anos. Porque um livro que você lê, um livro comum, você lê ele 1, 2 vezes, quando você já leu a terceira vez, você já fala, nossa, eu já sei tudo sobre esse livro. Já sei tudo sobre esse autor. Mas a palavra de Deus você pode ler 1, pode ler 2, pode ler 10 vezes que você vai estar sempre aprendendo alguma coisa nova. Porque a palavra de Deus ela é uma fonte inesgotável. E a liberdade, a libertação só vem pela palavra de Deus. Quantas e quantas pessoas têm aquela mentalidade, eu vou parar de fumar para depois ir para a igreja, vou parar de beber para depois ir para a igreja, eu vou parar com isso, vou parar com aquilo, eu tenho esse vício, depois que eu me libertar disso, eu vou compreender Deus. Deus ele não pediu para você largar nada para mim. Ele não disse que você vai ficar do jeito que você está. Ele não disse que você vai continuar do jeito que você está. Mas ele disse para você vir do jeito que você está. Oh, aleluia! Se você é cachaceiro, ele vai te aceitar aqui, cachaceiro. Mas ele vai transformar a sua vida para mostrar que ele é Deus.
Se você já é um excluído da sociedade, Ele vai te aceitar do jeito que você é, mas Ele vai te devolver regenerado, transformado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Quando as pessoas olham para nós, eles querem que nós estejamos primeiro capacitados para depois nos colocar em alguma posição, mas Deus não, Ele nos chama, Ele nos capacita para depois mostrar para o mundo que é Ele quem faz. Porque Paulo ele diz que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E no final, do 1 Coríntios capítulo 1, versículo 31, ele diz assim: para que nenhuma carne se glorie. Até pouco tempo atrás, eu estava lá em casa, deitado numa cama. Hoje estou aqui ministrando, um tempo atrás, que eu falo é 13 anos atrás. Hoje estou aqui ministrando a palavra de Deus. Como que eu vou poder ter a ousadia de dizer que é eu que estou pregando, é eu que estou falando, eu que sou isso, eu que sou o bam, se nem eu dava nada por mim? Eu entendia o mundo ter me excluído porque eu me olhava no espelho e falava: quem sou eu para fazer alguma coisa? Então tudo que eu faço hoje não é para a minha honra e muito menos para a minha glória, mas é para a honra e a glória do Senhor. Aleluia! Porque se Deus quisesse, eu continuaria em cima daquela cama até hoje. Se Deus quisesse, eu não conseguiria abrir a minha boca até hoje, porque eu era muito tímido, eu era muito travado. E Deus falou: é esse mesmo que eu vou escolher. Aleluia! E eu vejo muito hoje em dia pessoas falando que não prega porque é tímido, que não canta porque é tímido. As pessoas elas pegam o Deus e colocam dentro de uma caixinha, achando que se ela não consegue, Deus não vai fazer, não consegue fazer também na vida dela. Quando na verdade a mentalidade da pessoa tem que ser: eu por mim não consigo, mas eu sirvo a um Deus grande que pode todas as coisas. Aleluia! Pelas minhas forças eu não consigo sair da cama, mas Deus ele me capacita para mais um dia de vida. E se você for encontrar com alguma pessoa que acompanhou o meu passado, você vai ver que Deus ele me transformou muito. Não porque eu seria alguma coisa, porque ninguém dava nada, mas porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então a primeira coisa que nós precisamos nos libertar é de uma palavra tão pequenininha de 2 letras chamada o eu. Uma coisa que me incomoda muito, já ouvi bastante, umas pessoas falando: mas nem eu consigo. Sempre tem que ter um eu na frente. Você não precisa conseguir nada, você serve um Deus que pode tudo. Você não precisa saber cantar, você tem um Deus que ele tinha um coral de anjos, ele ensinou todos os anjos a cantar. O que ele não pode fazer na tua vida? É verdade. Nós olhamos o ditado do mundo lá fora e fala que só não tem jeito para a morte, mas ele ressuscitou Lázaro para mostrar que até para a morte ainda tem jeito. Nós precisamos entender que nós servimos a um Deus que liberta, mas essa liberdade só vai acontecer quando nós nos aprofundarmos na palavra dele. Essa liberdade só vai acontecer quando nós tivermos um relacionamento. Eu gosto muito daquele versículo de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, estarei com ele e ele comigo. E eu gosto desse versículo exatamente porque Jesus ele não estava mandando João escrever a carta para o mundo. A carta era para a própria igreja, para ver a seriedade da palavra de Deus. Jesus estava dizendo que a igreja dizia que estava cultuando a ele, quando na verdade ele estava do lado de fora, batendo na porta. E hoje em dia tem muitas igrejas assim, tem muitos irmãos assim, tem muitos crentes vivendo assim, achando que está servindo a Deus, quando na verdade está servindo a si próprio. Eu convido os irmãos a se colocarem sobre os pés.
Eu não posso te ajudar, mas eu conheço quem pode. Fecha os teus olhos. Fala para Deus onde é que está o teu calcanhar de Aquiles. Onde é que está a tua fraqueza? Onde é que está o teu impedimento? O que está te impedindo de se entregar completamente à obra de Deus? E Deus vai trabalhar exatamente naquilo. Porque a palavra do Senhor diz: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Porque Ele quer que a primeira atitude parta de você. Senhor meu Deus, agradecemos a Ti, Senhor, por mais um dia de vida. Derrama, Senhor, sobre nós o Teu poder, a Tua graça e a Tua misericórdia, ó Deus. Fortaleça-nos, Senhor, a cada dia. Encha-nos, Senhor, do Teu poder, ó Deus. Transforma, Senhor, a vida de cada irmão que entrou neste lugar. Abençoe, Senhor, cada vida que está aqui nesta noite, ó Deus. Que eles possam sair daqui, ó Deus, diferente da maneira com que entraram, ó Deus. Que os Teus servos, ó Deus, possam receber a Tua palavra de todo o coração, ó Deus. Derrama o Teu poder, ó Deus, em nome de Jesus, que hajam vidas transformadas, impactadas pelo poder da Tua glória, ó Deus. E que eles sejam diferentes, ó Deus, no dia de amanhã, ó Deus. Que eles possam entrar neste lugar e testificar as Tuas maravilhas, as Tuas grandezas, aquilo que o Senhor tem feito, ó Deus, na vida de cada um. Abençoe, Senhor, o corpo de obreiro desta congregação, ó Deus. Que os Teus servos, ó Deus, possam continuar tendo sensibilidade para o Teu Espírito Santo, ó Deus. Abençoe, Senhor, a nave desta igreja, ó Deus. Aqueles irmãos que entraram aqui, ó Deus, e no decorrer do tempo se afastaram dos Teus caminhos. Aqueles irmãos, ó Deus, que começaram firmes na Tua presença, mas que em algum momento se decepcionaram, ó Deus, e saíram da Tua presença. Não se decepcionando contigo, mas com o humano, ó Deus, ou consigo mesmo, Senhor. Abençoe todos aqueles irmãos que estão pensando em abandonar a sua cruz, ó Deus. Repreenda, ó Deus, o espírito de morte, ó Deus, em nome de Jesus. O espírito de suicídio, ó Deus, de depressão, caia por terra em nome de Jesus, ó Deus. Transforma, ó Deus, cada um que está aqui neste lugar, ó Deus. E que os Teus servos possam testemunhar, ó Deus, testificar as grandes maravilhas que o Senhor fará na vida deles. Em nome de Jesus te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.